Comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira que o Senhor Jesus nos concede, graças a Deus por isso. Que nesta quarta-feira, nesta noite de quarta-feira, nós possamos ter um tempo na presença do Senhor. Tempo de louvor, tempo de adoração, tempo de meditação e estudo na sua palavra, e assim, que possamos todos nós sermos edificados, abençoados, visitados pelo Espírito Santo nesta noite. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração nesse momento. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Você está agora participando do estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, e é um prazer e uma satisfação a mim, pastor Antônio Carlos, contar com a sua presença, contar com a sua companhia. Que assim Deus nos abençoe nessa noite, que assim o Espírito Santo possa falar ao teu coração, ao meu coração, possa trazer esperança e consolo às nossas vidas. Vamos orar nesse momento? Você aí onde está, curve tua cabeça, feche os seus olhos
e nesse momento vamos conversar com Jesus, vamos falar com o nosso bom Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, ó Pai, nesse momento reunidos, ó Pai, primeiramente na presença do Senhor. Reunidos, ó Pai, através da mediação do Espírito Santo. Reunidos, ó Pai, diante da Tua palavra. Reunidos, ó Pai, para cantar hinos e louvores ao Teu nome. Reunidos, ó Pai, para Te buscar através da oração. Reunidos, ó Pai, para encontrarmos do Senhor o consolo, o aconchego, o estímulo, ó Pai, para as nossas vidas. Nesse momento, ó Pai, nos curvamos diante da Tua grandeza, reconhecendo, ó Pai, que nós necessitamos de Ti, precisamos de Ti. Reconhecendo, ó Pai, que em Ti está, ó Pai, a nossa satisfação, em Ti, ó Pai, está a nossa paz, em Ti, ó Pai, está tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Por isso, nesse instante, ó Pai, a Ti nós clamamos. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, com graça e com misericórdia, possa visitar nossos corações, possa visitar nossos lares, possa trazer, ó Pai, a cada irmão, cada irmã, aquilo que realmente necessitamos, ó Pai, se consolo, se instrução, se direção, aquilo, ó Pai, que nós mais precisamos, que seja aquilo que venha do Senhor. Traz-nos, ó Pai, assim, a Tua palavra, traz-nos assim, ó Pai, a Tua presença, traz-nos, ó Pai, assim, da Tua paz, do Teu amor, do consolo que somente encontramos em Ti. Graças Te damos por tudo, ó Pai. Graças Te damos pelo Teu grande amor. Graças Te damos, ó Pai, pela Tua misericórdia. Graças Te damos, ó Pai, porque Tu és o Deus fiel, o Deus que em tudo e em todos os momentos tem cuidado de nós, tem cuidado da Tua igreja. Te louvamos e Te agradecemos por isso. E em nome de Jesus, ó Pai, nós nesse momento oramos e agradecemos, rogando, ó Pai, a Tua bênção, a Tua direção sobre a minha vida, a vida de cada irmão e irmã que acompanha essa mensagem, sobre a vida de cada família que está sendo alcançada, ó Pai, por essa live. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. E eu escolhi para nós louvarmos a Deus nesse momento o hino intitulado Rude Cruz, dentro daquilo que nós vamos falar na palavra de Deus nessa noite. Esse hino nos lembra do amor de Cristo, o amor de Cristo expresso na cruz, o amor de Cristo expresso na sua autodoação em nosso lugar, através do qual nós temos a reconciliação com Deus. Onde você está, louve o Senhor, cante com alegria, com entusiasmo, louve o nosso bom Deus. Deus que em tudo tem demonstrado teu amor, tua misericórdia sobre as nossas vidas. Louvemos assim ao Senhor. Hino 266, Rude Cruz. Se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de
Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, nós amamos a mensagem da cruz, a bela mensagem da cruz, a mensagem da redenção do homem pela vida de Cristo que é dada em nosso favor. Nós amamos a mensagem da cruz, a mensagem do Salvador que se sacrificou em nosso lugar. Sim, nós amamos a mensagem da cruz. A mensagem do Deus que se fez homem e viveu e morreu por nós, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Nós amamos a mensagem da cruz, a mensagem que é loucura para o mundo, mas para nós que somos povo de Deus, expressa a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor por você, por mim, por cada um dos pecadores. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos, nesse instante, passar para o momento do estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. E temos meditado em nossos estudos bíblicos sobre temas doutrinários. Temos meditado sobre cada um dos capítulos da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster. Hoje estamos no capítulo de número 29 da confissão de fé, que trata sobre os sacramentos. Na verdade, é uma sequência que vem desde o capítulo 27, 28, 29 e hoje estamos nesse último capítulo que tem como tema os sacramentos. O capítulo 27 foi abordado por nós ainda no comecinho do mês de janeiro, quando nós falamos sobre os sacramentos de uma forma geral. Depois passamos a falar sobre o sacramento do batismo, tema que foi nosso tema central, nossa meditação central da última quarta-feira. E hoje vamos falar juntos sobre a ceia do Senhor. Dentre os sacramentos, a Santa Ceia, ou também chamada Ceia do Senhor, ou mesmo Eucaristia, é o segundo sacramento que foi instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos ver ao mesmo tempo a expressão máxima da graça de Deus, mas também a expressão da sua ira, porque foi necessário a morte de Cristo, para que a morte voluntária de Cristo, né? Vamos enfatizar aí, para que a sua graça
fosse expressa e estendida a mim, a você, a cada um dos pecadores. Então, a ceia do Senhor, ela nos expressa exatamente isso. A ira de Deus consoante ao pecado, mas a sua graça em nos perdoar, e expressa ainda ao mesmo tempo a morte de Cristo e a sua ressurreição. A ceia do Senhor, ela expressa exatamente isso. A nova vida, a liberdade que temos em Cristo. Não é à toa que a ceia de Cristo, a ceia do Senhor, ela na verdade é a continuação da Páscoa judaica. Com a devida atualização cristã, a Páscoa judaica foi o quê? A libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito. E desta forma o povo foi liberto da escravidão e passaram a ter uma nova vida, rumo à terra prometida. Desta forma é a ceia do Senhor. Expressa a nossa libertação das algemas do pecado, que são rompidas, os agrilhões do pecado, que são retirados dos nossos pulsos, para que possamos ter vida e vida plena. É dessa maneira, então, que cremos, é assim que nós veremos nesta noite. Ao falarmos da ceia do Senhor, nesta noite, nós vamos falar da ceia do Senhor, um pouquinho da história, a sua origem, né? Vindo desde o Antigo Testamento, a sua instituição em Cristo, a simbologia que ela aponta, o pão, o cálice, e as bênçãos consoantes da participação nesse ato. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre a instituição da ceia. Onde a ceia é instituída? Quem nos ordena que passemos a praticá-la ou passemos a expressá-la regularmente? Então, na palavra do Senhor, nós temos vários textos. Eu vou usar 3 desses textos no nosso estudo bíblico. Poderíamos citar ainda um 4º texto, bem claro quanto a isso. Mas outros textos eu vou usar também com outros propósitos. Esse texto em si é um texto que nós encontramos nos seguintes termos. O apóstolo Paulo diz: façam isso como igreja. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Você pode abrir, eu aguardo, enquanto você abre a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o versículo 26. Texto clássico da Palavra de Deus, conhecido como a instituição da ceia de Cristo. Encontrou o texto? 1 Coríntios 11, 23 a 26, diz-nos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que nós encontramos, portanto, nesse texto bíblico é a expressão primária sobre a instituição da ceia. E o apóstolo Paulo diz: façam isso, porque foi isso que eu recebi por revelação do Espírito Santo, e assim eu entrego à igreja de Corinto, e no caso para todas as igrejas. E ele diz: o que o Espírito Santo falou a mim, o que o Espírito Santo revelou-me, e agora, inspirado por esse Espírito Santo, eu registro essas palavras, e vós, cristãos iluminados pelo mesmo Espírito, assim obedeçam. É aquilo que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos na noite em que foi traído. Então, imitando aquilo que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos, o apóstolo Paulo começa a descrever a instituição da ceia, e ele diz: façam assim. E é por isso que ao longo de quase 2000 anos, a Igreja de Cristo regularmente se reúne para partir o pão, para beber o cálice, representando o pão, o corpo de Cristo.
O pão que representa ali a própria vida de Cristo, que é partida, que é moída, como diz o profeta Isaías, pelos nossos pecados. O pão que representa ali o próprio corpo do Senhor, que representa ali o corpo do Salvador, que é morto para que tenhamos vida. E ao mesmo tempo o cálice simbolizando o seu sangue, o sangue de Cristo que escorre pelo seu corpo, o sangue de Cristo que escorre por aquela cruz, o sangue de Cristo que escorre naquele momento, mas não é um sangue que mancha, que suja, mas é um sangue que purifica. É um sangue que vem-nos através do perdão, é um sangue que nos torna mais alvos do que a neve. O sangue de Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado. O sangue de Cristo, através do qual encontramos perdão, encontramos remissão. É baseado, portanto, nesses dois elementos que o Senhor Jesus instrui os seus discípulos na noite em que foi traído. E é baseado nesse fato histórico que o apóstolo Paulo nos ensina a como procedermos como igreja de Cristo hoje. Mas a ceia, na verdade, ela tem uma simbologia mais antiga, uma simbologia anterior. E essa simbologia refere-se à Páscoa judaica. Vamos ler um pouquinho sobre isso. Êxodo 12, abra sua Bíblia. Livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia. Capítulo 12, verso 21 ao verso 28. Eu vou ler todo esse texto. Te convido a acompanhar a leitura dele. Êxodo, capítulo 12, verso 21, diz assim: E chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um olho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Vemos, portanto, nesse texto bíblico, um pouco da história da ceia do Senhor. A ceia, ela não nasce na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ali, sim, como um sacramento cristão, ele é instituído. Mas a sua origem remonta à libertação do povo de Deus. Da mesma forma que o batismo remonta ao antigo rito da circuncisão, a ceia remonta à Páscoa judaica. Quando o povo de Deus, pela mão poderosa do Senhor, foi liberto da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó. Quando o povo de Deus pôde ver que a dureza do coração de Faraó trouxe pragas das mais intensas sobre o povo do Egito. E a 10ª praga, a passagem do espírito destruidor sobre aquelas casas. Por isso que Moisés orientou o povo dizendo: matem um novilho, o sangue dele asperjam, passem como se fosse pintar as vergas e os umbrais da porta. E assim o espírito da morte passará sobre aquelas casas, e nada fará nas casas nas quais houver o sangue nas portas.
Mas as casas nas quais não houver, então haverá pranto, haverá morte, haverá luto, haverá tristeza. E lá se foram então e faleceram, vieram a óbito, os primogênitos de todas as casas, dos ricos e pobres, dos egípcios e dos estrangeiros de outros povos, até mesmo do grande Faraó. As casas nas quais o sangue não estava nas portas, nos umbrais, nas vergas das portas, essas casas sentiram a destruição, a morte, o luto e o choro. A Páscoa representa a passagem que gera vida, que gera liberdade, a passagem que trouxe uma nova história, um novo começo, uma nova posição para aquele povo. É essa passagem de uma nova vida, de liberdade, que o Senhor Jesus traz novamente no momento da ceia. Jesus e seus discípulos estavam reunidos celebrando a Páscoa, e após celebrarem a Páscoa judaica, o Senhor Jesus diz: eu quero trazer algo novo para vocês. E esse algo novo que eu quero trazer para vocês vai além da libertação do cativeiro do Egito. Porque aquela libertação foi passageira, foi terrena, foi momentânea. Eu quero libertá-los agora da escravidão eterna, da escravidão do pecado. A história da ceia é, portanto, a história da libertação do povo. Mas não apenas da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. E é interessante como o próprio Senhor Jesus vai fazer essa ligação. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19 a 20. Lucas, capítulo 22, verso 19 a 20, a identidade neotestamentária que encontramos na ceia, a identidade que o próprio Cristo dá, a identidade que ele dá em si mesmo para falar da ceia. Lucas, capítulo 22, versículo 19 a 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. Palavras de Jesus que nos mostram que a ceia, ela é agora atualizada da simbologia do Antigo Testamento, da libertação do Egito, e ela passa a ser atualizada nele, no seu corpo, que substitui o cordeiro pascal que era morto por nós. Jesus foi morto definitivamente. O sangue de Cristo, cálice, que substitui agora as ofertas, os sacrifícios costumeiros, que agora, de uma vez por todas, Cristo se fez sacrifício em nosso lugar. Em Cristo, nós temos toda a simbologia, a concretude da história da ceia do Senhor. A ceia que nasce com a Páscoa judaica. A ceia que é afirmada ao longo da história pela celebração anual. Agora a ceia que é apontada por João Batista quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Mas não um cordeiro qualquer, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro agora se faz sacrifício em nosso lugar. Por isso ele parte o pão dizendo: esse é o meu corpo. Ele dá o cálice dizendo: esse é o meu sangue. Ele se fez sacrifício em nosso lugar. Ele deu a vida por nós. E por isso, nós como igreja, repetimos regularmente esse ato. Repetimos esse rito. Na antiguidade, as crianças perguntavam aos seus pais: que rito é esse? E os pais ensinavam dizendo: é a celebração da libertação do Egito, da libertação da escravidão. Nós a fazemos sabendo não apenas da libertação histórica, mas sabendo da libertação espiritual. Nós a fazemos na certeza de que Cristo, nosso Salvador, ele faz uma grande obra em nós. E essa obra é firmada no corpo de Cristo que morreu em nosso lugar, no sangue de Cristo que é vertido naquela cruz. Sim, nós necessitamos
do corpo e do sangue de Cristo. E na manifestação da ceia, ao tomarmos o pão, eu estou dizendo: sim, Senhor, eu preciso de Ti. Ao beber do cálice, estou dizendo: sim, Senhor, eu preciso do Teu perdão. É uma realidade para nós. Abra mais uma vez a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, eu quero ler 2 versículos apenas. Versículo 22 e versículo 28. Hebreus capítulo 9, verso 22 ao verso 28. E verso 28, melhor dizendo, diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, olha só, sem o sangue de Cristo vertido em nosso lugar, veja bem, não há remissão. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados, para remir os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Na ceia, nós encontramos a manifestação da grande obra, a obra de Cristo em nosso favor, a remissão do pecado, o sangue de Cristo que é derramado em nosso favor para a nossa remissão. Portanto, assim vemos que na remissão em Cristo, no derramamento do sangue de Cristo está o nosso perdão. Não é o sangue do Cordeiro que nos perdoa. Não é um sacrifício qualquer de reparação de erros, de reparação de danos. Mas é o sangue de Cristo que nos perdoa de todos os nossos pecados. E não apenas isso. Além de nos perdoar dos nossos pecados, o sangue de Cristo nos une como igreja. 1 Coríntios, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 e verso 17. O sangue de Cristo que nos perdoa dos nossos pecados é o sangue de Cristo que nos une como igreja. E o texto bíblico diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos de um único pão. Não importa se no passado ou no presente. Não importa se homens ou mulheres. Não importa se ricos ou pobres, brancos ou negros, altos ou baixos. Não importa os povos, as línguas, as raças, as nações. Em Cristo nós somos feitos um povo. E partir o pão, beber do cálice, expressa essa certeza de que nós somos um só povo. Um povo que parte o corpo de Cristo. Um povo que bebe o sangue de Cristo. Um povo que se une em Cristo para ser o corpo, a igreja de Cristo. E assim o cálice nos abençoa. Assim o pão nos abençoa. A ceia do Senhor, ela tem uma história que remete a uma libertação, uma história que remete a uma nova vida. A sua simbologia aponta para a vida de Cristo em nós, o perdão de Cristo concedido a nós e nos abençoa. Nos abençoa como igreja, mas também nos abençoa de uma forma espiritual e única. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27 a 29. 1 Coríntios 11, verso 27 a 29. Abra a sua Bíblia, vamos ler esse texto bíblico. A palavra de Deus nos diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Da mesma forma que a participação não preparada nesse sacramento traz consequências. Por outro lado,
quando nos preparamos espiritualmente, quando nos reconciliamos com Deus, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, quando buscamos um meio de nos aproximarmos verdadeiramente do Senhor, meu irmão, minha irmã, Deus nos abençoou de uma maneira única, maneira especial na ceia do Senhor. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela nos remete à libertação do povo de Deus do Antigo Testamento. Quando o povo deixou de ser escravo, se torna livre e vai para a terra prometida. A nós, essa história é concretizada em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que deu a sua vida, verteu o seu sangue para que hoje tenhamos vida e tenhamos perdão dos nossos pecados. Assim podemos caminhar, assim podemos andar fortalecidos no Cordeiro e descansando debaixo das suas bênçãos. Como igreja ao longo da história, do passado, do presente e do futuro, espalhado pelo país, pelas cidades, pelos estados, espalhado pelo mundo, nós somos feitos um corpo, a igreja de Cristo. E assim, essa é a bênção da unidade. Um corpo, um cálice, porque somos uma igreja. E assim podemos regularmente, ao participar desse ato, sermos fortalecidos pela fé, fortalecidos na esperança do retorno de Cristo, fortalecidos nas palavras de Jesus que diz: até o dia em que hei de beber convosco. Que coisa maravilhosa, pense nisso. Jesus disse que ele não beberia novamente até o dia que há de beber conosco de novo. E como eu aguardo esse dia, como eu tenho certeza que você aguarda esse dia, um dia de alegria, um dia de festa, um dia de regozijo, onde estaremos no céu, onde estaremos juntos com irmãos do passado, com irmãos que viveram conosco, com irmãos que ainda virão, e lá todos juntos num grande banquete espiritual beberemos dessa ceia, comeremos desse pão no momento da presença de Cristo. Que coisa maravilhosa! A ceia é um momento de grande especialidade para os cristãos. Nós celebramos dela que Jesus morreu por nós, mas celebramos também que ele ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe vitória. Esse sacramento foi instituído por Cristo, foi reafirmado pelos apóstolos, a igreja primitiva, com o objetivo de manter viva a nossa dependência em Deus, com o objetivo de se manter real a memória dos seus atos. Ao participarmos da ceia, nós recebemos os benefícios espirituais que lhes são prometidos. Por isso, nos preparamos, por isso, assim o fazemos. Nesse domingo, especialmente em nossa igreja, nós celebraremos a ceia do Senhor. Partiremos o pão, beberemos o cálice e o faremos na certeza de que somos abençoados pelo Senhor. Faremos na convicção de que Deus, o nosso Deus, Ele sim nos abençoa. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor nesse instante. Eterno e poderoso Deus, Tua palavra nos ensina de forma tão poderosa nesta noite. Tua palavra nos traz lições de vida, lições de paz, lições, ó Pai, de uma caminhada com o Senhor que não é uma caminhada pautada pela nossa vontade, pelo nosso desejo, mas uma caminhada pautada pelo Senhor, ó Pai. E por isso, e unicamente por isso, nós podemos, ó Pai, nesse momento agradecer-te. Agradecer-te porque a nossa vida está firmada no Teu amor. A nossa vida, ó Pai, está firmada no sacrifício de Cristo, um sacrifício merecido para nós, mas que assim o Senhor fez, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por isso. Louvamos e agradecemos porque o Senhor tem, ó Pai, ao longo da história, manifestado de tantas e tantas formas o Teu grande amor por nós. Manifestou, ó Pai, o Teu amor ao povo de Israel no Antigo Testamento, os libertando da escravidão egípcia. Manifestou, ó Pai, ao longo da história, o Teu amor por meio dos profetas, chegando, ó Pai, a João Batista, aquele que apontou para o Cordeiro de Deus. E, ó Pai, manifestou o Teu amor de uma forma excepcional na figura de Jesus, aquele que deu a vida por nós, aquele que verteu o seu sangue por nós, aquele através do qual nós temos paz, reconciliação com o Senhor. Te louvamos por isso, ó Pai. Nesse momento, de uma forma especial, que possamos estar fortalecidos, abençoados e cheios da esperança da Tua palavra, e assim caminhemos de força em força, de fé em fé, com o Senhor. Nos dá, ó Pai, um ótimo restante de noite, um ótimo restante de semana,
E assim, ó Pai, possamos dia a dia te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus é que nós te louvamos, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós te agradecemos. Guarda-nos nessa noite, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que está representada nesse instante, acompanhando essa live. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Meu irmão, minha irmã, encerrando esse nosso momento de estudo bíblico, quero aí deixar a você o convite deste domingo, primeiro domingo do mês de fevereiro. Estaremos também celebrando a Ceia do Senhor. Esteja conosco em nosso templo a partir das 18h30, onde partiremos do pão, beberemos do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Seja conosco, nosso culto presencial, mas se por algum motivo justo você não puder estar, acompanhe também de forma remota, acompanhe da sua casa esse momento de louvor, de adoração e esteja também na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite, um ótimo restante de semana. Que o Senhor seja sempre com você. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, rodando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve.
Espírito de Deus.